Amém. Amém. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 7, diz assim para nós: E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Amém. Amém. Você pode se assentar nesse instante? Pense comigo na seguinte cena. Imagine uma pessoa, imagine um casal, se conhece, namora, casa, e daí a pouco esse casal sonha, imagina, planeja em ter um filho. Deus abençoa, a gestação começa, a gravidez vai acontecendo, o casal vai acompanhando, sonhando. Aquele processo natural e esperado, já vai discutindo o nome, vivendo aquele sonho, já começa a pensar no enxoval, nas cores, vai na loja, escolhe, já vai planejando cada detalhe, pintando o quarto, compra o berço, aquela coisa toda, vai se preparando. Pré-natal, acompanhamento médico, nutrição, avaliações e por aí vai. Tudo correndo bem, a expectativa crescendo, os dias passando. Chegando ali no 8º mês, a pressão vai aumentando, a expectativa. E aí até que chega o dia, as famosas contrações, e o casal sai desesperado, acontece o parto, tudo corre bem, aquela festa, fotos, aquele auê todo, aquela maravilha, a notícia se espalha, e aí passa tudo bem, eles estão lá, o médico avalia, o pediatra olha, tudo certinho, chega o tempo em que o casal agora pode ir para casa. E eles pegam tudo, recebem alta, a mamãe, o bebê, vai todo mundo feliz para casa, está tudo pronto na casa. Aí esse casal chega com um bebezinho, aquela expectativa toda, aí eles entram no quarto, dão uma volta com ele na casa e começam a falar assim: fulaninho, fulaninha, aqui é a geladeira, aqui é o fogão, aqui está o tanque, suas roupas estão aqui, as fraldas estão aqui, o lencinho está aqui. Aí coloca o bebezinho no berço e fala assim: bem-vindo ao mundo, te vira, tá bom? E deixa o bebê. Aquela expectativa, aquele preparo todo, encerra ali. Aí a expectativa agora é: se vira, dá um jeito, dá seus pulos. O que você pensaria de um casal assim? Que tivesse a expectativa de um bebê que acabou de vir ao mundo, desse conta de cozinhar, de trocar as suas próprias fraldas, de falar, de pedir, de fazer a comida, de ir e vir, de resolver os problemas, de ir se identificar doente, ir ao médico, pedir ao médico um conselho. O que você pensaria de um casal assim?
que colocou o bebê no bercinho, apresentou tudo da casa e falou assim: se vira. Se precisar de alguma coisa, me fala. O que você pensaria de um casal assim? Ou o que você pensaria de um casal que brigasse com um bebê que faz cocô na fralda e sujasse as suas roupas? Que na hora de comer, vai passando o tempo, o bebezinho sujasse a sua roupa, sujasse você. Não soubesse falar as palavrinhas certas. Se não houvesse uma responsabilidade desses pais para esse bebezinho, ao ensinando cada etapa da vida, mas houvesse uma responsabilização antecipada e desproporcional a esse bebê. O que você pensaria de uma pessoa assim? Que ou não cuida, ou exige coisas que aquela pessoa não foi ensinada ainda, ou ainda não processou no tempo certo, e a gente espera a resposta que esse serzinho ainda não tem condição de dar. Porque a coisa mais interessante é um pai que briga com o filho porque fez cocô na calça. Um menininho lá de 2 aninhos, 3 anos, de novo, você queria o quê? Que desaparecesse? Você come, dissolve e vira pó, vira fumaça? O que você pensaria de um casal assim? Parece bizarro, né? Essa imagem de um casal que estava todo animadinho, deixa o bebê lá no berço, ou esse casal que não se responsabiliza, espera respostas que, primeiro, o bebezinho não foi ensinado, não foi aguardado o tempo de resposta, e queremos resposta, esperamos maturidade de alguém que nós não ensinamos. Parece bizarro, mas é justamente isso que acontece na nossa realidade espiritual. Quando nós não nos atentamos, não nos abrimos, não crescemos numa disciplina, numa realidade fundamental para que sejamos nós uma igreja saudável. E de que realidade estou falando? A realidade do discipulado. Discipulado. O discipulado é uma marca, é uma essência da vida cristã que sem ela, se não vivenciarmos isso da maneira certa, de forma essencial, nós seremos como esse casal. Nós seremos como esse casal. Bizarro, mas estaremos assim. Ou ignorando essas pessoas que carecem de cuidado, ou responsabilizando antecipadamente, cobrando antecipadamente, sem dar a elas a chance de que elas tenham capacidade de, no tempo certo, do jeito certo, darem as respostas que elas precisam diante da vida cristã. Discipulado. E é justamente a respeito disso que Paulo está falando para nós. Essa marca, essa característica, esse aspecto do nosso DNA que fará com que nós, enquanto corpo, sejamos funcionais. Poderemos ser caracterizados como um corpo saudável, porque será encontrado em nós esse fundamento do discipulado. E afinal, o que é discipulado? E por que o discipulado, então, permite com que sejamos nós um corpo, uma comunidade saudável? Quando pensamos em discipulado, é importantíssimo que a gente fuja rapidamente desse aspecto de programa, de conteúdo. É fato que o discipulado pode e deve acontecer, como graças a Deus já tem acontecido nessa casa. Nós temos, por exemplo, um programa, uma atividade, um processo no qual nós acreditamos que o discipulado pode estar acontecendo, que são as nossas células. Um programa em que nos reunimos em pequenos grupos, em que conteúdos são partilhados, pessoas estão convivendo, mas o discipulado vai para além, porque ter um programa, ter uma agenda, dividir o mesmo espaço com pessoas, transmitindo conteúdo, não necessariamente garante que teremos discipulado. Porque, afinal de contas, na sua essência, se pudéssemos e precisássemos resumir em uma frase o que seria discipulado, obviamente não apareceriam palavras como célula, como apostila, como conteúdo, como pregação e por aí vai. O que apareceria numa frase, discipulado? Seria um processo em que eu e você, progressivamente, nos tornemos mais parecidos com Jesus. É isso. Quando falamos de discipulado,
Não estamos falando de uma agenda, de um programa ou de uma apostila que nós sentamos e transmitimos isso para a pessoa. Porque nesse ambiente, por mais que tenhamos pessoas bem intencionadas, é possível que uma pessoa esteja numa célula, num culto, num ambiente em que ensinos a respeito de Jesus sejam transmitidos, mas não necessariamente esse conteúdo, esse ambiente, esse programa, faça com que essa pessoa progressivamente se torne mais parecido com Jesus. Discipulado é isso. E por que o discipulado é fundamental? Porque o discipulado, ele permite com que eu e você, com que nós, enquanto comunidade, vivamos o propósito eterno de Deus para nós. É o que Paulo está falando, que aquele que subiu, perceba, a graça foi concedida a todos, e aquele que subiu, está acima dos céus, foi o mesmo que também desceu. O que ele está falando? Paulo está falando aqui, com uma linguagem diferente, a respeito da obra da cruz, ou seja, esse Jesus que está assentado num alto, sublime trono, que governa céus e terra, que é todo-poderoso, é o mesmo que saiu de lá e desceu até as profundezas, é aquele que entregou a sua vida, é aquele que morreu por nós, é aquele que veio ao nosso encontro. Ele está falando da obra da cruz, essa imagem, ele subiu, desceu às profundezas, abriu e levou, cativos muitos prisioneiros, ou seja, abriu as portas da prisão. Ele está falando o quê? Da obra redentora da cruz. E aí Paulo, na sequência, aqui no versículo 8 e 9, ele vai dizer para nós aqui algo muito importante, a fim. Então ele está falando da obra da cruz. O mesmo que está lá em cima, foi o mesmo que desceu, levou cativos, muitos prisioneiros, ele está dizendo isso daqui, distribuiu dons, derramou da sua graça, partilhada a todas, cada um na sua medida. Aí ele faz uma pequena pausa e diz assim no versículo 10, a fim de. Sabe o que significa isso? Com a finalidade de, com o propósito de. Ele fez tudo isso não por si só, mas para que isso alcançasse um objetivo. Ou seja, a obra redentora da cruz, o derramamento da graça, a distribuição de dons, o levantar de pessoas, o posicionar de pessoas, toda essa obra da cruz, o estabelecimento da igreja, Paulo vai dizer assim, a fim de encher todas as coisas. Todas as coisas. Como se sem a obra da cruz, tudo, toda a realidade, todas as pessoas, toda a criação, fosse como se estivesse vazia, sem sentido, conectada ao nada, ou seja, é passageiro, é temporário, efêmero, vai dissolver, está conectado ao nada, vazio. Mas a obra redentora da cruz, ela acontece, os dons são distribuídos, a graça é repartida, cada um com a sua medida, a fim de encher todas as coisas. Ou seja, o propósito eterno de Deus é nos encher, é nos tornar plenos, é nos tirar do vazio dessa vida e nos preencher, nos fazer, nos reconstruir. Imagine alguém que tem lá um rascunho, faz um desenho, um texto todo rascunhado, aí de repente ele saca um papel branquinho, aponta o lápis e começa a fazer o quê? Um passar a limpo. Aquilo desfigurado, ideias soltas, vai se tornando um texto, ou vai se tornando um desenho, ou vai se configurando numa arte pronta, bonita. Ou seja, em Cristo, tudo está sendo passado a limpo. Tudo está sendo organizado, tudo está sendo planificado, nós vamos sendo tirados do nosso vazio existencial e vai sendo, eu e você, vamos sendo nós, preenchidos. Por isso ele está falando, a fim de preencher todas as coisas, ou seja, a obra de Jesus na cruz e a partir da cruz, ela fala a respeito de planificação, de enchimento, de refazer as coisas. Então, quando nós falamos de discipulado, é fundamental porque encher de quê? Está falando de quê? E aí, na sequência, nós vamos entender. Cheguemos nós
Ou seja, a plenitude que Paulo está falando, esse sermos cheios, é nos tornarmos maduros como Cristo, conhecermos plenamente, alcançarmos a plenitude de quê? Da maturidade de Cristo. Então, o que Deus espera de nós com a sua obra redentora? O que Ele espera? Que venhamos à igreja, que participemos de programações, que gastemos o nosso dinheiro aqui. Podemos e devemos fazer isso, mas o que está por trás, o que deveria culminar em tudo que fazemos, é que cheguemos nós à plena maturidade, à estatura de Cristo. Porque quem é uma pessoa cheia conforme a vontade de Deus? É uma pessoa que está progressivamente se enchendo de Cristo. Por isso o chamado de Jesus a seus discípulos é radical. Quem quer de fato experimentar uma vida nova, quem quer de fato vir após mim, há uma decisão a ser tomada. Negue-se a si mesmo. Por quê? Eu preciso abrir mão de quem sou agora, para que Deus, por meio do seu Espírito, vá me enchendo nele. Vá me enchendo a partir dele. E eu vou então progressivamente deixando de ser quem sou, desfigurado que sou, vazio como estou, conectado ao nada, e vou sendo refeito, passado a limpo, recapitulado, sendo plenificado, aperfeiçoado, até que eu alcance a plenitude da estatura de Cristo. Então, o que é discipulado? Em linhas gerais é isso. É um processo conduzido pelo Espírito, é um processo sobrenatural, sustentado pela fé, que me leva progressivamente a me tornar mais parecido com Jesus. Ser cheio de Jesus. Ser cheio de Jesus. Então, o que Paulo está falando é a respeito de algo que com certeza deve estar no DNA da igreja. E por que isso fará com que eu e você, nós, sejamos então uma igreja madura, uma igreja saudável, uma igreja que de fato agradará a Deus? Primeiro aspecto, é porque quando nós temos essa consciência, entendemos o que significa discipulado e começamos a viver isso, nós estabeleceremos na comunidade uma mentalidade, um padrão, poderíamos até dizer um paradigma bíblico e correto a respeito da vida comunitária. Ou seja, um jeito de nos relacionarmos na comunidade bíblico, saudável, que Deus espera de nós. Do que eu estou falando? Qual é o padrão comum e até reproduzido por nós e pela maioria da igreja? Igreja é um lugar onde tem várias pessoas e dois ou alguns pastores, em que esse ou poucos cuidam de todo mundo. A maioria das igrejas no Brasil e no mundo são pastoreadas formalmente, institucionalmente, por uma pessoa só. Então, qual é o paradigma, qual é o padrão, qual é a mentalidade comum que paira nas nossas igrejas? É cuidando de todo mundo. É cuidando de todo mundo. É o padrão. Como se o chamado pastoral específico, no meu caso aqui, como se essa vocação que me coloca aqui, como líder da comunidade, trouxesse sobre mim a tarefa de cuidar da comunidade sozinho. Então, a comunidade é pastoreando, cuidando de todo mundo. E coloca a comunidade numa postura passiva, em que todo mundo espera passivamente que cuide de todo mundo. Qual é o padrão bíblico? Não é esse. E por que isso é perigoso? Porque uma igreja assim, sustentada em que pastoreia todo mundo, é uma igreja fraca. É uma igreja fraca. É uma igreja que não avança. É uma igreja que não tem saúde. Não vai avançar, não dá conta. Matematicamente não fecha. Não dá conta. Não tem jeito. E aí nós criamos essa ideia, porque na concepção, né, e a gente percebe essa mentalidade, de diversos jeitos, mas principalmente em brincadeiras, com um tonzinho às vezes de ironia, de sarcasmo, de ofensa, pastor ganha para isso. Pastor ganha para isso. E geralmente é envolvido na visita, no aconselhamento,
na exortação, na oração, em tarefas que as pessoas associam que cabe ao pastor e exclusivamente ao pastor fazer isso. Por quê? Porque ele ganha dinheiro para fazer isso. Logo, se eu contribuo para que ele ganhe dinheiro, isso me isenta de fazer isso. Só que, geralmente, o que se espera de um pastor, porque ele ganha para isso, biblicamente falando, é um chamado que paira sobre toda a comunidade. Porque o chamado ao pastoreio, o chamado ao cuidado, à edificação, ao amor, ao cuidado, a zelar pela saúde espiritual, Paulo está dizendo para nós aqui, compete a todos da comunidade. Todos. A tarefa de edificar, de cuidar, de zelar, e eu diria até mais, de pastorear a comunidade, pastoreio no sentido de cuidado, de edificação, de alimento espiritual, de amor, de zelo, não é uma tarefa dada a um ou a alguns que são institucionalizados e colocados na posição para isso. Paulo está dizendo que essas pessoas que são levantadas por Deus, colocadas como líderes na casa de Deus, que é o meu caso e o caso de outros, qual é a função deles então? Paulo é muito claro, essas pessoas são levantadas a fim de preparar os santos para a obra de Deus, a fim de que os santos, unidos, cada um fazendo o que lhe compete, à medida da sua estatura, na maturidade que tem hoje, funcionando corretamente, o corpo edifique a si mesmo. O que Paulo está falando? Que a edificação, ela não vem de um para todos, ela vem de todos para todos. Inclusive o pastor, o meu caso, eu também preciso de pastoreio da comunidade. Eu também, a minha família, a minha casa também precisa ser cuidada, precisa ser amparada, precisa ser zelada, ser edificada. E quem fará isso? Vocês. Porque o que Paulo está dizendo é que essas tarefas que geralmente nós delegamos para alguém, ela, na verdade, paira sobre toda a comunidade. Então, quando a comunidade ela se sustenta em uma figura, ou duas, três no máximo, Paulo está dizendo, é uma comunidade que não vai avançar. Não vai avançar, porque esse não é o propósito. O propósito é que essas pessoas, pela graça de Deus, que são levantadas, que recebem uma porção específica de liderança, elas têm a principal tarefa de preparar os santos, ativar os santos, inspirar os santos, guiar os santos, dar a visão para os santos, para que todos eles, na medida que lhe compete, estejam num trabalho de edificação e de pastoreio. Então você, uma vez que você ouve a palavra e abraça a fé cristã, você, em certa medida, é um pastor de almas. Você se levanta e é levantado por Deus para cuidar de alguém. Então, eu, enquanto pastor formal, institucionalizado, eu preciso visitar? Sim, mas você, como cristão, precisa também. Eu preciso mandar uma mensagem para alguém? Preciso, mas não porque sou pastor, porque sou cristão. Eu preciso aconselhar alguém? Preciso, mas você também, porque isso não é uma tarefa do pastor, é uma tarefa do corpo, do rebanho. Todos nós devemos fazer, por quê? Porque a graça de Deus me alcançou e me conectou. E se eu sei que há alguém na comunidade que precisa de pastoreio, compete a mim que vejo. Compete a mim que estou perto. Compete a mim fazer. Então imagine, se todo mundo, em todas as medidas, pense, seja inteligente, pense, matematicamente, humanamente falando, pensando em gestão, se todo mundo, todas as necessidades, toda a necessidade de uma oração, de uma palavra, de uma visita, de uma resolução de problemas, você catalogasse e trouxesse para o pastor. Pastor, fulano precisa de uma visita. Ó. Aí vem outro, pastor, mandou a mensagem, pastor, se aconselhou, pastor. Aí a mesa do pastor vai assim, ó. Pá, 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 pá. Aí quando eu penso, tem 55 problemas importantes na mesa. Quando eu resolvi o primeiro, o que estava lá na posição 55, já desandou. Quando eu chego lá, pastor, não dá mais, acabou. Você percebe a seriedade disso? Porque há coisas que, de fato, compete ao líder. Há situações, há problemas, há demandas que ninguém nessa comunidade, por exemplo, temos um casal de pastores. Mas há situações,
Pastor e eu fomos designados pelo nosso bispo aqui. Mas há situações que nem ela pode resolver. Nem ela. Precisa que seja eu resolvendo. Há outras que tanto faz. Há outras, tanto faz ela ou um líder da casa. Há outras que tanto faz eu, ela, os líderes da casa, ou alguém um pouquinho mais maduro. Ou há outras que tanto faz eu, ela, os líderes, alguém mais maduro, ou qualquer pessoa, chegou ontem, tem competência de fazer. E aí o que a gente faz? A gente espera que tarefas que só o líder pode fazer, que ele largue tudo e vá fazer o que todo mundo poderia fazer. Aí o que só o líder faz, fica lá. E o que acontece? As coisas que só o líder faz são as coisas que desmontam a igreja. São os problemas sérios. Então, quando nós estamos nessa consciência de discipulado, eu entendo, compete a mim cuidar na medida que eu recebi hoje. O que Deus está me dando, o que está na minha mão, porque é tarefa minha, naquilo que eu tenho hoje, usar para quê? Para que alguém que está perto de mim receba algo da parte de Deus, porque é um chamado para todos nós. E, consequentemente, quando estamos envolvidos e mudamos esse paradigma de um cuidando de todos para que todos cuidem de todos, sabe o que gera? Gera uma igreja madura. Gera uma igreja madura. Porque perceba o que Paulo fala no versículo 14. Tudo isso, a obra da cruz, o estabelecimento de lideranças para preparar os santos para a obra do ministério, fazer com que todas as juntas funcionem, cada um fazendo na medida que lhe compete, na maturidade que tem, no tempo certo, com amor, com serviço. O que acontece? Versículo 14. Acontecerá que não sejamos mais como crianças. Não sejamos mais. Nós não seremos mais como crianças. Ou seja, uma igreja que tem essa consciência, uma igreja que tem essa maturidade, uma igreja que vive a partir desse padrão, todos cuidando de todos, a infantilização espiritual, a infantilização religiosa, ela vai perdendo espaço nas nossas igrejas. Porque ao invés de chegarmos num contexto em que eu me assento para esperar o cuidado, né? Porque assim, ninguém me liga, ninguém faz isso, ninguém ajuda, tal. Aí se você pergunta, mas você liga para alguém? Você já visitou alguém? Você ora por alguém? Nós estamos sempre na cadeira, recebendo, na expectativa de façam por mim. Mas quanto eu tenho me dedicado? Então, se todo mundo se assenta para esperar o cuidado nunca virá. Agora, se todos levantam-se da cadeira para cuidar, todos serão cuidados. E esse processo fará com que sejamos maduros. Maduros. Porque se o discipulado tem a ver com esse processo de crescimento, uma igreja que abraça essa mentalidade, vive esse processo, fará com que uma pessoa que chegou hoje, daqui a pouco ela vai entendendo, ela vai sendo aperfeiçoada. Por quê? Porque estaremos imitando Jesus. Estaremos andando como Ele. Estaremos vivenciando isso. E essa infantilidade natural da vida, como aquele bebezinho, ela vai cedendo espaço para a maturidade, no tempo certo, do jeito certo. As coisas vão avançando, as coisas vão crescendo. Sabe por quê? Porque assim como um bebê que é largado num berço por pais irresponsáveis, provavelmente ele não vai durar muito tempo, ele vai morrer, ou vai ficar doente, ou vai atrofiar no seu desenvolvimento, por falta de banho, de nutrientes e por aí vai, ele pode cair, fraturar, ou seja, ou ele vai morrer, ou ele vai crescer atrofiado, não vai atingir o potencial que foi colocado dentro dele. Da mesma forma, nós cristãos podemos morrer na fé ou sermos atrofiados. Há potencial em nós que morreram. Morreram. Porque nós fomos cercados, engessados, seduzidos pela infantilidade. E o chamado cristão, imagine, é alcançarmos a maturidade. Gente, olha o poder dessa expressão. A plenitude da maturidade de Cristo. Sabe por quê? Porque enquanto vivemos, enquanto andamos nessa vida, seremos assolados por todo tipo de dificuldades que poderão nos tirar da vida, nos tirar do caminho. E Paulo fala do risco, do perigo, e por que não podemos ser crianças espirituais? Porque ele está dizendo, primeiro, porque nós enfrentaremos as ondas, ou seja, a vida colocará para nós, colocará diante de nós, problemas muito sérios.
Problemas. Pensa, você está lá na sua casa, fez o seu orçamento, está tudo bonitinho, você custou, você trabalhou, tal, você está pensando em trocar o seu fogão, você está pensando em viajar e tal, e você fala assim, vou ali na padaria buscar um pãozinho para celebrar que a gente vai viajar amanhã, o dinheirinho está certinho. Aí um infeliz vem, faz o famoso dar um grau, né, na moto, escorrega, o cara quase parte o seu carro no meio. O que você faz? Fala, Jesus, lá se vai meu fogão, né? Vou ter que esperar mais 5 anos para trocar o fogão, né? Porque agora tem que procurar um lanterneiro, porque eu sei que esse infeliz aí não vai pagar. Levantou cambaleando, pegou a moto, deixou o chinelo, a havaiana de lado, saiu cambaleando e foi embora. Prejuízo seu, problema, acontece. A vida tem problemas, ondas, coisas do mar, né? A onda é natural, vai e vem. Tem hora que você está mais em cima, tem hora que a maré está baixa. Essas coisas acontecem. E Paulo está dizendo que isso pode abalar uma pessoa que não é madura espiritualmente. Abala, gente. Problemas abalam a nossa fé, abalam a nossa vida, tiram a nossa paz, minam. Então, Paulo está falando, a gente não pode viver uma vida infantil, porque nós enfrentaremos problemas, essas ondas virão. Virão, Mateus capítulo 7, as ondas virão. Elas baterão com força na base da casa. Se não tivermos base, ela vai levar a casa. Então, primeiro, por que nós não podemos ser infantis? Porque há ondas, há problemas. Depois Paulo fala, cuidado, porque há muito ensino errado. Há muito ensino errado. E eu percebo que uma das piores coisas para uma igreja é algo errado a respeito de Deus. Como isso é prejuízo? Como isso traz prejuízo para a fé, para a vida da igreja, para o nosso testemunho? Quanta coisa errada, quanto ensino errado, quanto equívoco a respeito de Deus. E hoje com o YouTube isso ganhou assim, uma projeção, e pessoas que pensam, está no YouTube é verdade. E por que você sabe que é verdade? Tem 1 milhão de seguidores, pastor. 1 milhão. E eu não vou ficar ouvindo um canalzinho lá de 300 inscritos. O fulano tem 2 milhões. Cada vídeo dele tem milhões de visualizações. Está no YouTube, é verdade. Heresias capítulo 4, né? Está lá. Ensinos errados, uma mentalidade errada a respeito de Deus pode pôr a sua vida a perder. Pode nos levar a prejuízos, pode nos levar até o pecado e até a condenação. Então Paulo fala, uma pessoa madura, ela está blindada às heresias, aos equívocos, ela tem filtro, ela tem capacidade, ela tem maturidade, ela recebe aquilo, ela tem base para avaliar, ela tem base para julgar. Aquilo parece até legal, mas eu tenho repertório, eu tenho base, eu tenho jeitos, eu tenho lá um banco de dados, eu tenho experiência para dizer assim, isso parece... Quase me pegou, mas isso não é de Deus, porque isso vai culminar lá. Já vi essa história. E depois ele fala sobre a maldade de pessoas. Não pense você que todo mundo com quem você convive quer o seu bem. Não pense você nisso. Não pense você que todas as pessoas da sua família, seus parentes, lá do trabalho, que todo mundo olha para você e no fundo deseja o seu bem. Não seja inocente. Porque as coisas não são assim. E Paulo está falando, conviveremos com astúcia, que tem a finalidade de nos levar aos erros. Ou seja, quando somos maduros, na vida ou na fé, de novo, temos capacidade. A gente percebe que aquilo não é uma brincadeira. A pessoa falou em tom de brincadeira, mas ela disse uma grande verdade na sua cara, num tonzinho de brincadeira. Está brincando. Ou ela vai te alfinetar, um comentário, ela sabe que você não está bem, ela sabe que você está ali, ela vai lá e toca naquele pontinho. Maldade. As pessoas com quem nós convivemos, nem todas elas querem o nosso bem. Não pense isso. Como é que a gente vai conseguir se blindar ou perceber e não sermos sucumbidos? Se formos maduros. Porque Jesus passou por tudo isso aqui. Tudo. Problemas, abandono, maldade, erros doutrinários e por aí vai. Mas Jesus permaneceu de pé e cumpriu o seu propósito.
Então, por que nós precisamos? Porque só assim, quando estivermos num processo claro, progressivo e satisfatório, poderemos nós, como temos entendido, ser como Jesus. Andarmos nesse mundo e sermos nós, mesmo com as nossas imperfeições, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, sermos nós um testemunho vivo da presença de Deus no mundo. Mas só faremos isso, só tem como testemunhar plenamente a respeito de Deus se estivermos conectados com Ele. Não dá para apresentar Deus ao mundo se eu não pareço com Jesus. Não dá. Há umas caricaturas de Jesus por aí, uns Jesus sendo pregado por aí, que eu abro a Bíblia, eu olho para a pessoa falando ou fazendo, em nome de Jesus, mas não bate, não fecha. E o que nós geraremos? Agora, se estivermos conectados com Ele, a sua imagem, pela graça, pelo mérito, pelo poder, pela dependência dEle, a sua imagem será esculpida em mim, apesar de mim. E o que eu farei? Farei o que Ele fez. Estarei nesse mundo plenamente amando e servindo as pessoas. Para que por meio de mim, apesar de ser quem sou, Deus se torne conhecido. E, consequentemente, seremos uma igreja forte, seremos uma igreja saudável. As pessoas que entrarem aqui, elas conhecerão Jesus. Por causa de nós? Não, por causa do que dele está em nós. Porque seremos uma igreja plenificada, aperfeiçoada, progressivamente mais parecida com Jesus, cada dia mais para a honra, para a glória dele. É isso que ele chama. É para isso que ele chama. E se você deseja viver isso, e eu creio que viveremos isso em comunidade, seremos pequenos cristos de fato, vivendo a nossa vida comunitária, mas mais do que isso, lá fora, amando e servindo as pessoas, fazendo o que Jesus fez, lavando os pés, servindo, amando, sendo uma voz de Deus no mundo. Ao olharem para nós, verão a presença de Deus. É o testemunho que o mundo precisa. Nós devemos isso para o mundo. Olhar para nós, não ver quem somos, mas ver a quem representamos de fato. Amar e servir, até que ele se torne conhecido. Se coloque de pé, eu quero orar por você.